Tá precisando dar uma melhorada na sua autoconfiança? Tem dicas que podem ajudar. Autoconfiança eu costumo dizer que é como a luz. Tanto o excesso quanto a falta deixam a gente cegos. Né? Porque a autoconfiança demais, assim, você acha que pode tudo, que tá podendo, que nada vai dar errado e etc. Isso deixa você cego, você não consegue enxergar direito a realidade por estar autoconfiante demais. Agora, a autoconfiança de menos também é um problema, né? Se você acha que não consegue nada, que você é incapaz, que não tem jeito e etc., você não tem a menor crença nas suas próprias capacidades, isso também é um problema, você não consegue ver direito as situações, enfim, não consegue ver direito o que está acontecendo, isso também te deixa cego. Por isso que é importante a gente ter a autoconfiança na medida correta. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Assim que você se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas, tenho confiança que você vai deixar o seu like aí no vídeo e vou aproveitar as dicas do filósofo Charles Pepin. Charles Pepin, ele é um professor de filosofia francês, já lançou alguns livros aqui no Brasil e a Estação Liberdade acabou de lançar A Confiança em Si, uma filosofia. E eu acho muito interessante porque quando o sujeito ele se propõe a buscar na filosofia, no conhecimento gerado pela reflexão, e ele não se restringe, Pepin não se restringe só à filosofia, ele vai estudar um pouco a psicologia, ele vai estudar inclusive exemplos de vida real de pessoas com autoconfiança. A filosofia deixa de ser aquela coisa distante, aquela coisa assim, né, muito cheia de ideias e de elucubrações, para se tornar algo prático e algo que realmente pode nos ajudar, mas, ao contrário da autoajuda feita assim de uma maneira superficial, você trazer a filosofia ajuda também a gente a ter um pouco mais de pé no chão, né? Não é só aquela autoajuda também toda achando que vai dar tudo sempre certo, sabe? Uma coisa meio ingênua. Mas não, fala, olha, tem caminhos que a gente pode percorrer para melhorar, sim, tem. A filosofia nos ajuda a isso, não é uma coisa que vai ser uma fórmula secreta, mas a gente construiu ao longo dessa nossa caminhada como humanidade um corpo de conhecimento, de reflexões que podem nos ajudar. Então, a confiança em si, o Pepin ele coloca 10 aspectos que estão associados ao desenvolvimento da autoconfiança. Não são 10 passos, não são 10 fórmulas, mas são aspectos que ele ressalta e que ele ilustra, de fato, com pensadores, com alguns filósofos, com alguns cases de sucesso, que podem ajudar a gente a acreditar um pouco mais, a ter mais essa sensação de controle mesmo, né? De conseguir agir sobre a própria vida. Então são 10 capítulos, é um livro curto, mas com uma densidade muito interessante. Ele fala dos vínculos, ele fala da prática, ele fala da intuição, ele fala da contemplação, né? De você admirar as coisas, da decisão, capacidade de decidir, da prática, de pôr a mão na massa, de agir, de passar a ação, da admiração de exemplos, de você se manter fiel ao seu próprio desejo e a confiança no mistério. Eu acho essas dicas muito interessantes, eu vou falar de algumas aqui que me chamaram a atenção, não vou ficar contando o livro inteiro para vocês não, a ideia é que cada um leia e tire ali o que pode aplicar na sua própria vida, mas eu gostei muito de algumas dicas. Por exemplo, a importância dos vínculos. É a primeira que ele fala, é algo que a gente sempre comenta aqui, que você estar vinculado, você ter pessoas com quem você pode contar, você ter relacionamentos profundos, significativos, está associado a tanta coisa boa, aumento de qualidade de vida, a maior longevidade, a mais saúde, e também o Pepin vai colocar que isso é importante para a nossa autoconfiança. Porque a gente pode desenvolver o senso da nossa capacidade a partir também do olhar do outro e do relacionamento com o outro. Não é só eu pensando sobre mim, não é só eu achando que eu posso, etc., mas eu na interação com pessoas que se vinculam, que vão falar o que está bom, o que está ruim, o que está certo, o que está errado, e vão se mostrar, por exemplo,
amparadas por nós, vão dar essa sensação de, olha, estou ajudando alguém, eu consigo fazer algo por alguém, isso ajuda a gente a aumentar a nossa autoconfiança. Então, é uma dica que eu achei sensacional, uma dica de ouro que eu nunca tinha associado particularmente à autoconfiança, mas é bem interessante esse ponto que ele coloca. Logo no segundo capítulo, que ele chama de Exercite-se, ele fala da importância da prática, não como algo restritivo, mas como algo para expandir. Oi, como assim? O que ele quer dizer com isso? Quando a gente pensa em prática, né, em treino, em repetição, uma das coisas que pode acontecer é você praticar tanto, você repetir tanto, você se especializar tanto, que aquilo pode se tornar uma cadeia. É a única coisa que eu sei fazer, é a única coisa que eu faço bem, eu não faço mais nada direito, eu sou um exímio ABCD, pianista, tenista, enfim, youtuber, exímio, perfeito, mas não consigo fazer mais nada, porque eu me especializei tanto que isso tira a minha confiança de que eu seja capaz de fazer qualquer outra coisa. Ele diz que a gente tem que ir no caminho inverso, a gente tem que se exercitar para se aprimorar, e no aprimoramento você perceber a sua capacidade de crescimento, a sua capacidade de desenvolvimento, e isso também seria um dos aspectos associados à autoconfiança. Agora, uma das reflexões que eu achei mais interessantes é quando ele fala da diferença entre decisão e escolha. E ele diz, olha, a autoconfiança ela é cultivada à medida em que a gente aprende a decidir, a gente aprende a tomar as nossas decisões, que é diferente de fazer escolhas. A gente usa como sinônimo, né? Como intercambiável. Ah, eu tinha lá que escolher uma coisa ou outra, eu decidi escolher tal coisa. Não, ele diz que é diferente. Escolha é quando você pesa ali prós e contras de um e de outro, vê todo o lado bom de um, vê todo o lado bom de outro, vê o lado ruim de um, o lado ruim de outro, e você faz uma escolha baseada nisso. Mas, na verdade, já existia uma coisa que era melhor, e no seu processo de escolha você só foi investigando as variáveis, né, de um lado e de outro, e acabou descobrindo de fato qual era a melhor. A decisão, ele diz que é diferente, que é quando nós não temos necessariamente critérios para separar uma coisa da outra. Não tem uma coisa que seja necessariamente melhor, cujas vantagens a gente vai descobrir. Não, a gente vai se decidir, a gente vai ser responsável pela nossa escolha nesse sentido, a gente vai ser responsável pela nossa atitude, e ela não vai ser terceirizada para as próprias coisas, pelos seus méritos, pelas suas qualidades ou pelos seus defeitos. Quando você escolhe no sentido que ele coloca, você está dizendo, não tinha muito o que fazer, um era melhor que o outro, então era óbvio que eu ia. A responsabilidade está nas coisas. Quando você aprende a decidir, você toma para si a responsabilidade e você, com isso, aumenta a sua confiança. Você desenvolve, assim, a autoconfiança. É uma reflexão muito interessante, vale a pena ver como ele aprofunda isso no capítulo e como isso a gente pode colocar em prática na nossa vida. E tem uma outra coisa que ele cita, sobre a qual a gente fala aqui algumas vezes, que é você seguir a sua intuição, você ouvir a sua própria voz interna. Não é simplesmente uma intuição mística, né? Uma coisa esotérica, mas é você estar conectado com você mesmo, com as suas percepções, com a sua avaliação das coisas, com os seus sentimentos, enfim, aquilo que muitas vezes passaria despercebido se a gente está na pressa, se a gente está na correria, se a gente não tem essa postura de se voltar para dentro, isso passaria despercebido. Só que quando você está ligado, quando você está sintonizado com você mesmo, isso pode ser um elemento da intuição, que no fundo não é nada mágico, é só o seu cérebro juntando elementos que você tem muitas vezes nem de forma consciente. Você tem lá indícios, você tem percepções, você tem lembranças que nem estão afloradas na sua consciência, mas se você ficar ligado, se você ficar antenado com as suas próprias necessidades, com seus próprios desejos, com seus próprios objetivos, você capta isso que a gente chama de intuição, né? Esse é um dos elementos da sorte. Por exemplo, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como ter mais sorte, e um dos elementos é você seguir a sua intuição. E como no
não podia deixar de ser, né? Para um filósofo que tem um livro anterior que chama As Virtudes do Fracasso, o Pepin vai dizer que nem tudo está resolvido, né? Que a gente não tem dicas infalíveis, que a gente não sabe todos os caminhos, que a gente não tem todas as respostas. Então ele diz para a gente confiar no mistério. O mistério da vida, tem coisas que são inacessíveis. Você pode colocar isso no plano transcendental, ou você pode colocar isso no plano imanente, no plano físico mesmo da realidade, mas seja qual for a sua base de crença e de cosmovisão, né, sua visão de mundo, você sabe, ou é importante que você saiba e abrace o fato de que nem tudo está no nosso controle, nem tudo está alcançável à nossa razão, existe um mistério, existe algo que é o imponderável e que ele pode fazer parte da nossa vida e ele não precisa ser um elemento para tirar a nossa autoconfiança. Não, porque eu não sei o que pode acontecer, então eu não confio em mim mesmo. Não, é justamente o contrário. Isso faz parte da nossa realidade. Nós estamos lançados nesse mundo em que existe uma cota de mistério, de imponderável e etc. E reconhecer isso e saber que faz parte do nosso dia a dia pode aumentar a nossa autoconfiança. Uma vez que você admite isso, que você abraça essa realidade e você coloca na sua conta. Bom, nessa conta aqui eu sei que tem uma parte que é mistério, eu vou fazer o que é possível, eu vou ter meus vínculos fortes, eu vou praticar, eu vou expandir os meus horizontes, enfim, eu vou estar antenado comigo mesmo. Só que tem uma parte que é mistério, tem uma parte que é imponderável e tudo bem, e faz parte e vamos trabalhar assim mesmo. Isso não é motivo para eu não confiar. Muito interessantes os aspectos aí associados à autoconfiança que o Charles Pepin traz. Não são dicas infalíveis, nem é o que se esperava de um livro de um filósofo, né, de um livro de um professor de filosofia, mas fica a dica aqui para quem quer dar uma refletida sobre a autoconfiança. A Confiança em Si Mesmo, uma filosofia do Charles Pepin, lançado esse ano, em 2021, pela Estação Liberdade. Você confia aí no seu taco? Você consegue acreditar que é capaz? Dar umas fraquejadas de vez em quando? Quais as dicas que você usa aí para aumentar a sua autoconfiança? Coloca aí nos comentários, vamos conversar, continuar aí o nosso diálogo. E não se esquece de se inscrever no canal, clicar nos alertas, porque olha, tem muita coisa para a gente conversar e inclusive umas dicas aí para a gente ficar mais confiante, para a gente seguir o nosso caminho e trabalhar para que a gente alcance uma vida melhor.